Sejam muito bem-vindos e agora eu quero falar sobre a Bruna Marquezine, sobre o podcast que ela participou, Quem Pode, Pode, com a Giovanna Rebanque e uma outra atriz ali, que eu não lembro o nome dela agora no momento. Mas tem algumas coisas ali que nós temos o que comentar e fazer uma análise do que está acontecendo aqui, uma análise das falas delas. Pode ser que hoje eu vá para um outro caminho, porque o meu intuito com analisando as celebridades não é apenas fazer crítica, mas é entender o que está acontecendo ali, onde elas estão inseridas, por que elas pensam da forma que estão pensando, por que falam o que estão falando e onde que nós estamos errando no tratamento muitas das vezes com elas. Se você já está acostumado, então para aí tudo que você está fazendo, aguarde uns minutinhos que a gente já vai agora para a nossa análise. Pessoal, como de costume, vocês sabem, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal. E vamos seguir aí para analisando a celebridade. Inclusive, você fazia muitas células lá, né? Sim. Eu fui em algumas. Explica, células. Explica pra galera, Explico. células. Célula é o seguinte. Célula é um costume da igreja evangélica, que nada mais é do que um encontro em casa, entre amigos, para falar sobre a palavra de Deus. Então, é um lugar mais familiar, assim, né? Mais descontraído para você falar da palavra. Normalmente toda célula tem um líder. Essa liderança, ela é decidida dentro da igreja mesmo. E aí, às vezes, o pastor passa questões, tipo assim, brincadeiras, quebra-gelo, questões, ou então uma palavra específica que normalmente está relacionada à palavra do último culto e tudo mais. Então, Giovanna Rebanque, ela está falando aqui com a Bruna Marquezine, que tinha uma célula na casa dela e que ela foi alguma vez e ela viu que era um ambiente muito emocionante e pede para a Bruna Marquezine explicar o que é a célula. E ela explica. Qual é o meu pensamento aqui quando eu ouvi, né, ela falando sobre célula? Qual é a finalidade de um pequeno grupo que você se encontra para apacentamento mútuo? Qual é a realidade daquilo que nós chamamos, talvez pode ser tem um livro que fala sobre isso, né? A segunda reforma, que é quando a igreja volta a se reunir nas casas em consonância com se encontrar, né, dentro do culto público, dentro de uma instituição ou de um espaço. Porque a gente lembra que desde o primeiro século, as coisas que aconteciam, como os cristãos eles se encontravam, era dentro das casas e não em templos, porque até o momento eles usavam algumas sinagogas e tal, mas não tinha algo que era um espaço físico para os cristãos congregarem. E durante muitos anos isso não houve mais quase na história do cristianismo essa reunião. Mas depois de um tempo foram se criando novos caminhos, né, novas realidades, novas adaptações e trouxeram de volta esse culto familiar, que alguns lugares chama culto familiar, outros pequenos grupos, outros células e assim por diante. Mas é sempre um espaço onde as pessoas se reúnem fora do culto, normalmente em igrejas muito grandes, quando não tem capacidade mais de apacentamento de alguma forma, né? Vou dizer assim, uma igreja de 5.000 membros, 6.000 membros, você tem uma equipe pastoral para poder auxiliar essa quantidade de pessoas é bem difícil e eles criam células para tentar conduzir, então, esse desenvolvimento, esse crescimento da igreja e essas novas pessoas que vão chegando. É quase que uma forma de discipulado. E há questionamentos aqui que pode ser feito da validade ou do porquê isso está acontecendo, o quanto que é efetivo, o quanto que ali dentro realmente nós conseguimos desenvolver um caráter mais maduro, desenvolver uma habilidade cristã e compreender as escrituras com profundidade mesmo, ou, caso contrário, é um lugar onde o pessoal se reúne para ter um tempo de palavra e depois brincar, fazer um momento de comunhão, um momento de alimentação, o que seja. Por que eu estou tocando nesse ponto aqui com vocês? Porque assim que eu ouvi, me fez lembrar da célula da Ludmilla, que ela faz, não sei qual é a igreja central que ela vai ou tal, mas ela tem uma célula na casa dela, o pessoal se reúne, eles louvam, eles cantam, eles fazem tudo, mas ela tem um relacionamento homossexual com a Bruna e vivem ali de uma forma onde não foi alterado ainda as concepções e a forma como elas percebem a realidade. E aqui
há uma necessidade de uma mudança de pensamento e aquilo que nós antigamente reputávamos como sendo normal e natural, à luz das escrituras vai se chocar porque é uma nova forma de pensar a realidade. O cristianismo pressupõe um novo pensamento. Quer dizer que é uma outra forma de você enxergar a realidade, compreender as coisas e agir de forma agora a alterar a realidade como você percebia. Sendo assim, nós encontramos alguns pontos aqui que vão ficando muito evidentes dentro da fala delas, como se esse lugar fosse apenas um lugar onde as pessoas vão ali manifestar emoções. Vão a esse lugar porque ali parece que é emocionante, elas se sentem bem, elas choram, parece que estão um pouco mais próximo de Deus, ouve uma palavra que elas reputam sendo como a palavra de Deus, e o que nós precisamos fazer atenção, eu já disse isso em alguns lugares, e continuo repetindo isso sempre que possível. Não é porque uma pessoa está falando da Bíblia que essa pessoa está falando a palavra de Deus. A forma mais correta de se falar a palavra de Deus é através do texto expositivo da Bíblia, que é aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que a pessoa acredita que a Bíblia está dizendo. Quer dizer que eu vou buscar mais compreender o que Deus falou através da Bíblia e não tentar só encaixar isso ou usar o versículo desconexo para tentar encaixar ele na minha realidade. Eu não posso colocar em pé de igualdade, por exemplo, o que eu estou falando aqui com vocês agora, isso não é uma pregação e você precisa entender. Quando vocês colocam aí, nossa, que palavra. Não, isso aqui não tem palavra. Isso aqui não é pregação, isso aqui não tem a ver com a Bíblia, isso aqui tem um pensamento cristão, mas isso daqui não é canônico, quer dizer que não está em pé de igualdade com a Bíblia. A Bíblia está sempre em primeiro lugar e depois nós temos aí sim palavras e ações ou pessoas que nos influenciam de forma positiva dentro daquilo que a Bíblia nos permite. Por isso que temos que ter atenção. Não é porque um lugar abriu a Bíblia e leu a Bíblia que ele está pregando a Bíblia. Não é porque ela está numa célula e ali ela se sente bem que necessariamente ali é um lugar onde está desenvolvendo cristãos maduros. Isso não é uma realidade. Nós precisamos ter atenção e começar a discernir melhor as coisas. É o que eu sempre me proponho a fazer com vocês. Do momento que eu estou ensinando vocês a perceber o momento como as coisas estão acontecendo, de que forma elas acontecem, o momento que nós estamos inseridos com o pensamento, como eu já me propus dizer, e aqui nós estamos o quê? Vivendo uma fé que ela é movida a um conceito filosófico que ele tomou conta dos nossos dias, que é chamado de pós-modernidade. E a pós-modernidade vai trazer consigo um monte de questões, entre elas é o culto ao subjetivismo, o culto à emoção e aos valores que vão, ou as coisas que vão acontecendo para cada pessoa de uma forma. É como se cada um tivesse a sua verdade, e aqui é a verdade que elas estão expressando, e isso aqui seria quase que uma verdade a pé de igualdade com aquilo que as escrituras dizem, ou a percepção que essa pessoa tem daquilo que ela chama Deus. Aqui é complexo, eu não vou entrar aqui nessa parte, porque é difícil exaurir, é um assunto muito denso, quem sabe um dia eu trago para vocês. Mas eu percebo muito bem aqui que ainda que elas não entendem onde que elas estão inseridas, eu entendo e sei que elas estão nesse reflexo, vivendo, né, nessa pós-modernidade, e ela traz esse lugar que é o lugar do bem-estar, não tem a ver com o lugar do confronto. A pós-modernidade não traz você para esse lugar. Por isso que ela pode estar numa célula, ela pode viver dentro daquele ambiente e vive essa realidade, mas não há mudança de vida. Ela não consegue ser alterada de dentro para fora e ela vai continuar com as suas práticas e vivendo a vida como ela acredita que é, ou Deus como ela acredita que é. E aí eu acho que aqui é uma questão da gente pensar, né? Esse método tem servido até que ponto? Os líderes utilizam esse método para quê? Para crescimento? Para que as pessoas agora façam aquilo que muitos deles deveriam fazer? Para criar uma forma de conseguir lidar com um lugar que cresceu demais e o que, na minha opinião, eu acredito que não é muito saudável. Eu acredito que nós deveríamos ser igrejas menores, onde o pastor é capaz de cuidar de cada uma e conhece cada uma pelo nome. Não um lugar de 6.000, 7.000 pessoas, onde você não tem identidade alguma com aquelas pessoas. A única coisa que você tem é oferecer aquilo no atacado para todas as pessoas e achar
que aquilo serve para todo mundo e o que muitas das vezes também não é exposição bíblica. É qualquer outra coisa, uma lição de moral, uma mensagem de autoestima. São essas coisas que vão saindo e atingindo o coletivo, o que eu acho que não é tão sadio. Aqui, ela demonstra para mim essa realidade, que ela está envolvida dentro desse ambiente, né? Porque conciliando aqui as crenças filosóficas que a Giovanna ela detém, obviamente que há um choque de cosmovisões aqui. Ou você compreende uma realidade filosófica através da filosofia cristã, que é um espaço que dá para a gente fazer uma análise da vida em si, ou através do viés político que ela e o marido defendem, que nós sabemos muito bem qual que é. Diante disso, há um choque aqui. Quer dizer que como pode duas verdades ou como pode duas realidades coexistir no mesmo espaço, sendo que elas são excludentes? É complexo aqui. Pode ser que não está, então, fazendo aquilo que deve ser feito. E esse ambiente pode ser que seja só um ambiente de reunião, mas ele não está cumprindo o seu verdadeiro propósito. Tem gente que está dizendo, o importante é amar, o importante é acolher, o importante é fazer que a pessoa ouça. Ok, mas esse aqui é uma forma de você atrair. Mas e a forma que você tem de fazer, de manter as pessoas? Talvez pode ser uma forma de atrair, tá? Eu não acredito que também seja válida para atrair, porque a melhor forma de atração é o Cristo e o Cristo crucificado para a remissão dos pecados. Aqui é a melhor atração que nós podemos ter para que uma pessoa definitivamente mude de vida. Eu me entristeço em falar isso. Eu sou cristã, né? Cristã porque eu acredito em Deus e sigo a Jesus Cristo. Mas eu não frequento a igreja. Vamos chegar aqui nos pontos, né? Ela é cristã, ela ama a Deus, segue a Jesus, mas ela não frequenta a igreja. É complexo a gente pensar nisso, porque é impossível você seguir o cabeça sem o corpo. Nós precisamos estar junto, mas é que esse momento filosófico que eu falei para vocês, que é a pós-modernidade, ele vai contra tudo aquilo que é institucional. E aqui, olhar para a igreja com essa desconfiança, como o mundo faz, é uma questão extremamente secular que vem varrendo já há mais de 100 anos a história, por isso vai acontecendo e às vezes a gente não dá nem conta que a gente nem se liga que está fazendo as coisas erradas, influenciado por um pensamento extremamente secularista. O que ela está demonstrando aqui é o que grandes pessoas demonstram. Eu não preciso de uma instituição, eu não preciso de religião, eu não preciso da igreja para eu ter Deus. Isso é meio complicado de pensar, porque não tem como você amar a Jesus e não amar a igreja, que é o seu corpo. Se a igreja não fosse funcional, Jesus não teria deixado-a. Eu falo uma coisa, o ponto central da igreja é justamente a incompatibilidade que existe entre as pessoas, porque é ali que o nosso caráter é trabalhado, é ali que nós resistimos também para que nós alteremos aquilo que é necessário ser mudado dentro de nós. Por que eu estou pensando isso? A igreja, ela, nos nossos dias, ela é vista como um lugar onde as pessoas vão consumir. Infelizmente, essa é uma realidade. E elas não é o lugar onde elas estão dispostas a estarem ali e construir uma história naquele lugar. Há salvas exceções, há raras exceções, que a gente vê gerações de familiares, como, por exemplo, na igreja que eu fazia parte, que tinha pessoa que congregava na mesma igreja há 80 anos e era a terceira geração de pessoas naquela igreja. Agora, nas igrejas, no geral, aqui, pensando principalmente as neopentecostais, que vêm depois do pentecostalismo clássico, essas igrejas únicas, as churches, todas essas igrejas aí são neopentecostais, elas acabam aderindo com muita facilidade à pós-modernidade e, com isso, a forma de ver a igreja e se relacionar. Dentro dessas igrejas, assim, dentro desses ambientes, pode ser que as pessoas que estão indo ali vão mesmo para consumir, elas acabam trocando de lugares com muita facilidade. Há outros lugares, né, outras formas litúrgicas, onde os pastores usam as pessoas ali mesmo para fazer com que aquela igreja funcione ali de forma organizada e tal, e ele usa das pessoas 7 dias na semana, abusa das pessoas, abusa de forma psicológica, espiritual e financeira, como nós sabemos que é, e muitas pessoas boas acabam desistindo de congregar por conta de tanto que foram feitas de escrava dentro do sistema religioso e aprisionada.
que aqui é um questionamento, né? Aqui é uma coisa da gente pensar. Isso pode acontecer? Isso acontece. Mas nós temos que entender que dentro desse lugar, ainda assim, Deus não perde a viagem e Ele vai tratando conosco, fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores. Uma vez que é possível que eu e você deixemos esse lugar e vamos para outro. É aqui, eu estou aqui, vou para outro lugar, não estou bem, vou achar um outro lugar onde eu me sinta bem, e só é essa busca de se sentir bem. Isso aqui é um ponto que nós precisamos pensar, que aqui provavelmente ela pode ter tido momentos realmente que fizeram com que ela se sentisse mal, e a gente vai entender o que aconteceu. Mas isso não tira ela do lugar de se responsabilizar pela necessidade de estar juntos e de congregar com os irmãos. Porque não concordo com muitas coisas. Porque não concordo com muitas coisas. Ela poderia dar o nome do que ela não concorda. E ela não concordar quer dizer que ela só vai para um lugar onde ela concorda com tudo. Então, desculpa, é mais fácil ela ir para Marte ou para qualquer outro lugar, porque o planeta Terra não é o lugar onde nós concordamos com tudo. E a igreja, o que nós precisamos ter em comum é a centralidade daquilo que é comum a todos. Não aquilo que nós entendemos quando você tem maturidade, que são questões um pouco mais periféricas. Agora, se essa questão dela é com questões centrais, com pontos muito sensíveis, eu acho que ela precisa reavaliar como ela acredita. Ela precisa aqui de um ponto do porquê, né? Ela precisa dizer o porquê discorda. E aqui eu gostaria de ouvir, obviamente, que ela vai dizer coisas que a gente tem uma grande facilidade para quebrar as objeções. Deixar esse recado aqui, galera. Quando uma pessoa celebridade entrar na igreja, dá uma controlada. No sentido de, é impressionante, você botar um pé dentro da igreja, vem alguém, tem uma palavra para te entregar. E existe é muito sério quando você fala que você tem alguma palavra pra te entregar. Pra te entregar, É necessário ter muita seriedade com as coisas de Deus. E eu sinto que muitas vezes as pessoas abrem a boca carregadas do julgamento delas, dos julgamentos delas. E por mais que seja numa boa intenção, isso só afasta, assim. Eu hoje não me sinto confortável na igreja, porque quando eu chego, vem alguém falar, eu tenho uma palavra pra te entregar, e a palavra é sempre a mesma. Esse é o ponto-chave. Eu quero analisar aqui nesse ponto, porque infelizmente nós não temos noção, né? Não vou falar nós assim, mas são algumas pessoas. São sem noção, são sem educação, e dentro da igreja não existe ninguém mais importante do que o Cristo. E diante do Cristo, rei, rainha, bispo, todos somos iguais. No entanto, né, nós encontramos pessoas extremamente imaturas que diante de uma pessoa mortal, pecadora, cheia de defeitos, cheia de falha, uma pessoa que necessita se aproximar de Jesus mesmo ali em quebrantamento, ouvir aquilo que Deus tem a falar dentro da igreja, as pessoas não conseguem se controlar, e aí vem uma Bruna Marquezine e acabam enfiando os pés pelas mãos, falando aqui, até aquilo que não deveria falar, porque quer ter um momento, né, de chegar próximo dessa pessoa e acha que tem uma palavra de Deus para essa pessoa, quando na realidade a maioria dessas palavras não são palavras de Deus. As pessoas são movidas numa carnalidade impressionante, numa falta de discernimento, porque dentro desse ambiente neopentecostal é o ambiente onde favorece todas essas coisas. Mas o que me choca, né, de certa forma, mas é porque dentro desse ambiente onde as celebridades elas acabam se alojando, porque elas não estão procurando um lugar onde vai lidar menos dar menos atenção para elas. Por que eu procuro uma igreja séria onde eu tenho certeza que isso não vai acontecer? Porque elas acabam indo no lugar onde o som é bom, aonde os telões são bons, aonde o ambiente é um ambiente parece quase bem cativante, você não sabe se está dentro de uma balada ou de uma igreja, acaba indo no momento, naquilo que é a cultura do momento. E eu não estou desconfigurando a cultura, nem falando mal dela, mas é aquilo que tem para oferecer, e o segmento evangélico oferece isso. Agora chega lá dentro, a pessoa não tem nem espaço, nem um momento de ser tratada como um igual. Tu acha que ela é mais do que você? Você acha que essa pessoa merece sua atenção? E eu vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, fui esperar o ônibus para poder ir para minha cidade, tal, tinha vindo de uma ministração, e tinham duas mulheres vendendo salgados ali, e eu peguei um salgado natural para comer, comi, e conversando com as duas um pouquinho, eu vejo vindo uma mulher, o seu esposo e mais uma pessoa. Eu olhei e só
fui conseguir entender que era ela, porque eu fui olhar o marido sabendo quem ele era. Eu olhei e falei, é a Cassiane. E comentei com as duas mulheres que estavam ali, que era a Cassiane. Gente do céu, essas duas ficaram de um jeito alvoroçadas. Por favor, bate uma foto, bate uma foto, bate uma foto, Jairinho. Sem escândalo, sem escândalo. E eu, longe daquela cena, só olhando aquilo ali dentro do meu coração, quase rindo. Aí as duas mulheres foram fazer as fotos, fizeram a foto, Cassiane foi muito humilde, tirou a foto com elas, entraram para embarcar e tal, elas voltaram, quando foram mexendo no celular, a foto não deu certo, e aí as duas mandaram a Cassiane para aquele lugar. Eu olhei e falei, meu pai, mas agora há pouco, tal, tudo isso. E essa é a realidade, é com esse tipo de pessoa que nós estamos lidando em grande porcentagem dentro das nossas igrejas. Pessoas que não sabem tratar os outros como iguais em todo sentido. Se é uma pessoa, uma celebridade, quer tratar com muitos privilégios. Se é um morador de rua, uma travesti ou alguém que é excluído da sociedade, quer tratar com muito desprezo. E eu estou olhando assim, qual é a finalidade então desse cristão? O que é ser cristão então para essa pessoa que não consegue igualar todas as pessoas, o muito pobre e o muito rico, trazer a todos ao mesmo lugar? Por quê? Jesus disse que não haveria rico, pobre, judeu ou grego, homem ou mulher, todos somos um em Cristo Jesus. Qual é a finalidade do crente tietar? Qual é a finalidade do crente ficar numa fila para bater foto com alguém? Qual é a finalidade de querer entregar uma palavra, muitas das vezes só para chegar perto de uma celebridade ou de qualquer outra pessoa que seja, e ainda vai entregar uma palavra genérica, sem fundamentação bíblica e nem profética alguma? Porque o que mais tem é profecia genérica, que vale para todo mundo e não chega a nenhum lugar. Até a menina aqui, que deveria ser nova, convertida, ou aqui hoje falando, né, dessa realidade, ela mesmo está apontando o erro da pessoa que está indo entregar a mensagem para ela, justamente julgando aquilo ali como algo extremamente ruim. Mas a gente não tem capacidade de não se preocupar ou mostrar, né, para o outro que somos todos iguais. Não tem diferença alguma. Eu digo por mim, né? Eu não tieto ninguém. E não é aqui vaidade, nada disso. Não existe isso para mim. Vocês que me acompanham sabem aqui que a minha vida privada, a minha vida pessoal, cara, não é exposta. Com quem eu saio, com quem eu falo, com quem eu tenho amizade, as minhas reuniões, as pessoas que eu tô... Eu não preciso dar foto para tentar fazer com que as pessoas entendam quem eu sou. Eu não preciso de uma foto para dizer que eu tirei uma foto com alguém importante para me sentir importante. O que me faz importante não é com quem eu estou, mas sim quem eu sirvo. Aí sim, isso me faz uma pessoa importante. Um embaixador, uma nação santa, um sacerdote real, um povo escolhido. Isso sim me faz ser uma pessoa importante. Agora, isso aqui chega a ser triste e ter que falar, muitas das vezes, né, que é o povo que a gente tem que chamar como irmãos, né, porque eles professam, em aspas aqui, eu vou colocar uma aspa, tá, a mesma fé. Vem pra Deus, ele tá te esperando. Que bom que você tá aqui. Eu falo, cara, Mas eu tô... vem pra Deus, eu falo com ele todos os dias. Nunca assim, saí de perto, né? Sempre estive com ele. E ele te ama muito. Tem as máximas, que é, ele te ama muito, ele tem planos pra sua vida e ele tá muito feliz que você tá aqui. Eu sei, isso tá na Bíblia. Ele ama todos nós, ele tem planos pra todos nós e, enfim, isso tá tudo lá. Essas palavras, quando é muito evasivo, assim, é muito difícil, assim, porque o Espírito Santo é muito certeiro. Então nunca é evasivo, assim, nunca é uma coisa assim, vaga. Ela nem tão antenada que mas já consegue discernir muito claro nem tudo aquilo que as pessoas dizem por Deus. Quando o Espírito Santo está falando, o que ela está dizendo aqui é uma realidade. Quando o Espírito Santo fala, é certeiro. Não sei você, mas eu já tive infinitas experiências. E uma delas, eu falei dentro de casa, no banheiro, olhando para o espelho. Eu fiz uma oração sem abrir a boca. Quando eu cheguei na igreja, num culto de terça-feira de manhã, Deus usou a pessoa que estava lá na frente para dizer o que eu tinha orado na minha mente, no banheiro da minha casa. Isso é profecia. Agora, essas coisas que vocês estão acostumados a acompanhar, profeta de cá, profeta dali, profeta de lá, isso tudo é lorota.
Tome cuidado, tenha atenção. Até uma menina aqui que nem muito crente é capaz de discernir que aquilo ali não é de Deus. E tem gente aqui morrendo pelos cantos, implorando que Deus fale através da boca de um monte de ladrão, muitas das vezes, um monte de estelionatário, um monte de enganador, mas o pessoal tá ali. Eu vi nessas lives de Facebook, que vocês sabem que tem por aí, uma mulher estava quase ajoelhando, pedindo para que Deus falasse com ela, através de um homem que estava falando um monte de coisa genérica, nada objetivo, com ninguém, soltando ao vento assim, e aí ela estava ali quase que implorando para que aquele homem falasse, gente, o véu do templo já se rasgou, o acesso a Deus está direto, todas as pessoas podem ter o acesso a ele, e se você quer ouvir a voz de Deus audível, Deus falar com você, lê a Bíblia em voz alta, como diz o Nicodemos. Isso é um fato, porque se você entende que Deus fala através da palavra, aquilo ali vai trazendo para o seu coração as reflexões que você precisa. Basta você ter disciplina, experiência e estar ali pronto a viver essa relação. Mas aqui ela já notou isso, até nova convertida, que esse tipo de pregação, esse tipo de profecia é genérica, é vaga e não é de Deus. Já aconteceu de eu estar, sei lá, orando e ver alguém filmando, ou então... Sim, Foi a sua privacidade. E aí, invadida. sabe assim, ou então quando você tá orando e aí o pastor fala de alguma coisa específica, aí você se emociona, aí já aconteceu de eu olhar pro lado, assim, porque você fica sempre meio consciente, né, de você olhar pro lado, e da pessoa tá assim, ó, olha lá, bateu. Pegou ela. Pegou ela. Daí assim, você fala, porra, cara, não, Cara, é só me deixa. deixa. Às vezes Que eu acho que é nada mais do que ela tá sendo honesta com o que ela sentiu dentro desse lugar. Mas gente sem noção tem em todos os lugares. Pessoas mal educadas, sem noção. E a igreja tá cheia disso, tá? Isso não é motivo pra gente dizer que não vai congregar. E até porque deve ser difícil mesmo pra ela. Num lugar onde ela é tratada como celebridade, ela não é tratada como mais alguém, como todas as outras pessoas. Até por conta da idolatria que há em cima também da liderança. A liderança não trata uma pessoa celebridade do mesmo jeito que ela trata qualquer outra pessoa. O dízimo é alto, há interesses financeiros, e não vai colocar essa pessoa no lugar que ela precisa estar, onde ela precisa se sujeitar, onde ela precisa se submeter, aonde ela tem que entender que ela não está ali simplesmente para demonstrar aquilo que ela sabe fazer. Ela está ali para ser mais um do mesmo. E aqui, eu lembro de histórias que eu ouvi, por exemplo, Sarah Shiva também é uma pessoa que fala sobre isso. Não só ela, mas eu conheço pessoas que passaram pela MCM com o pastor José Rodrigues, em Goiânia, e essas pessoas, celebridades, iam para ali passar um tempo, fazer uma escola com ele, e quando chegava ali, às vezes o pai ia deixar pessoas bem instruídas financeiramente, ele já falava, aqui você pode levar o seu carro embora, que você não vai precisar, você é celebridade lá na rua, que dentro você não é, você vai limpar o banheiro agora. E ele ali dentro daquela escola de missões colocava a pessoa em pé de igualdade com todos. Mas agora, quando nós temos em voga ali um dízimo muito alto, será que os pastores têm capacidade de fazer isso? Em sua grande maioria, eu vou dizer para vocês que não. Há um interesse por trás disso, até falsas profecias, mentira, manipulação, como saiu numa notícia esses dias que a Ludmilla estava se distanciando da pastora porque a pastora estava manipulando, ou pessoas dizendo que a pastora estava manipulando a Ludmilla para poder tirar benefícios financeiros. Quando a Bru chamava para células, cada vez que eu ia, aí um dia tava lá a Xuxa. E a Sasha. E a Xaxa. Ali. A Xuxa Aí eu ficava assim, nossa, a Xuxa, a Xaxa. Aí outro dia a Ludmilla. Aí outro dia não sei o quê. Tipo assim, e todos cantam, e todos, né, uma coisa. Mas a gente entendeu, foi muito doido. Eu sentia muito isso no coração, Priscila sentiu a mesma coisa, que a gente precisava desse espaço. E que tinha mais pessoas, assim como eu, que precisavam desse espaço. Claro, é tipo uma tardezinha gospel, legal. Legal. Maneira, vai lá. Uma tardezinha gospel legal, maneira. Você ouviu essa frase aqui? Essa é a realidade do que eu falei pra vocês no começo. É esse lugar que proporciona isso. A outra fez a leitura perfeita. Uma tardezinha gospel. É isso que eles querem. Só esse lugarzinho onde tá, no entanto, tá a Xuxa, Sasha, o João, todos eles celebridades progressistas, extremamente filosoficamente dizendo progressista, e aqui também banhados pela pós-modernidade, e acabam mostrando pra gente, então, essa realidade. E a outra aqui, a Fernanda Paes Leme, se não me engano, fechou aqui com chave de ouro pra gente. Uma tardezinha gospel legal. Olha aí, gente. Vocês entenderam? Isso aqui é o reflexo dos nossos dias.
o consumismo gospel, ou esse lugar onde Deus ele não tem característica, ele não tem personalidade, ele não tem atributos, esvaziam de Deus e ficam com aquilo que eles acham que devem ter, apenas aquilo que lhe interessa. Delícia, né? É. E que era um lugar onde todo mundo estaria blindado e a gente Se respeitando. se respeitando E fazendo aquilo que vocês acreditam. Sim. Sim. E dividindo conhecimento sobre Deus e louvando a Deus. Então, aquilo ali pra mim é sagrado. E virou refúgio pra muita gente. Pra muitos amigos meus falavam, quando E vai também você ser de lotava novo? aquela casa, né? Lotava a casa, fazia sentido aquela casa Fazia daquele a tava sala. Tem uma questão aqui nisso aqui que me chama a atenção e que eu quero dividir com vocês. Como vocês bem sabem o meu ponto teológico, como eu acredito, eu acho que dentro dessa casa, dentro desse ambiente, pode ser que pessoas nasceram de novo ali, mas isso quer dizer que essas pessoas não continuaram ali dentro. Deus vai se manifestar em diversos lugares, também ali pode ser um lugar que Deus se manifestava. E como ela está dizendo, ali era um refúgio aonde encontrava. Aqui, teologicamente, a gente encontra problemas, né? Mas a gente consegue algumas coisas aqui remediar, né? Eles não estão fazendo, não é uma unidade, vamos dizer assim, né, teológica, mas ali pode ser que haja momentos sim, onde o Espírito Santo haja, porque ele é Deus, ele vai tocar o coração das pessoas e fazer como ele quiser, indistintamente do lugar. Pode ser que Deus use até uma igreja inclusiva para que pessoas se convertam ali dentro, mas saiam daquele lugar e nasçam de novo? Eu acredito que sim, pode ser. Que o Espírito Santo faz isso e tira a pessoa dali. Isso aqui é uma demonstração do novo nascimento. A mesma coisa deveria acontecer nessa célula. Mas se não há mudança aqui, é bem pouco claro que as pessoas nasceram de novo. Aqui é nossa forma de compreender. Qual é a forma de ver se uma pessoa nasceu de novo? São os frutos. Se os frutos são dignos de arrependimento, aquilo que ela fazia não faz mais, aquilo que ela acreditava não acredita mais, aquilo que ela defendia não defende mais. Pronto, gente, acabou aqui. Eles vão falar de outra coisa agora da vida dela, mas a gente tem essa parte para pensar. Então nós temos aqui, ela apresentou o quanto que ela não consegue participar da igreja hoje, mas por conta das pessoas e como as pessoas acabam tratando ela de uma forma diferente e acabam tentando se aproximar dela de um jeito, até dizendo o que Deus está dizendo, falando quando não é uma realidade. Sendo assim, nós temos muito que aprender com isso. Eu vi vários vídeos por aí, as pessoas estão criticando ela, não quis entrar, fiz umas pontuações em falas específicas, algumas coisas que eu acho que dava para a gente pontuar, o ambiente e tal, mas que fique aqui essa análise de hoje, que a gente tenha em mente, claro, que Bruna Marquezine, qualquer pessoa, qualquer celebridade, não é mais ou menos do que você e eu. Somos todos em Cristo Jesus, idênticos, iguais, e nós, dentro do ambiente evangélico, cristão, ali no ambiente de adoração, nós precisamos da liberdade, tranquilidade, porque essas pessoas vão buscar aquilo que todos nós precisamos, que é estar numa comunidade, servindo a Deus, amando a Deus. Deixa a tietade de vocês para outro lugar, pelo amor de Deus, se converte, nasce de novo e abra mão disso, não fique correndo atrás dessas coisas. Isso não é sadio, isso produz dentro do coração da gente coisas que não é de Deus e pode afastar muitas pessoas, como é o caso dela. Então aqui, eu quero dizer que nós precisamos sim rever muitas coisas, mas pode ser que ela busca daquilo que faz bem a a igreja para ela seja um lugar de consumo, assim como a Pais Lemes demonstrou aqui, uma tardezinha gospel legal, e pode ser que é essa forma como eles enxergam mesmo um ambiente de fé. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir, de se inscrever, deixar os seus comentários, assim a gente ganha bastante engajamento e o vídeo alcança outras pessoas. Até o próximo Analisando as Celebridades.